Ser restaurada pelo amor não é uma coisa que eu possa fazer por mim mesma. É algo que eu realmente tenho que receber. E quando recebemos alguma coisa, um presente, nós não sabemos exatamente o seu tamanho, nem o que ele tem de bom. Nós só descobrimos o seu valor quando o recebemos. Para mim, restaurado pelo amor quer dizer que eu percebo que a minha vida é um dom e que através do amor daquele que me deu, eu volto a viver. Ser restaurado pelo amor é como renovar sua maneira de pensar, abandonando a antiga. Para mim, restaurado pelo amor, eu sinto, eu o vivo. Vocês sabem, eu não tenho uma filosofia para explicar isso. Eu tenho uma experiência. Eu fui restaurada pelo amor de Jesus e pelo amor daqueles que o seguem. Neste ano do Jubileu da Misericórdia, o Papa Francisco escolheu exatamente o tema da misericórdia para a 31ª JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Cracóvia, na Polônia, em julho de 2016. A JMJ é um convite do Papa aos jovens do mundo inteiro para se reunirem e serem encorajados em sua fé. Foi o Papa polonês João Paulo II que realizou a primeira jornada em 1984. Na semana que precedeu a JMJ, a comunidade do Caminho Novo organizou o festival Paradise in the City, em parceria com a Diocese de Łódź. Quando ouvimos que o Papa havia escolhido "Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia", nós imediatamente nos perguntamos o que fazer para que esta mensagem fosse acessível a todos. E o Restored by Love surgiu assim, como uma evidência. Era realmente o que queríamos viver, porque a cidade de Łódź, onde escolhemos realizar o festival, é uma cidade que precisa ser restaurada. Foi para nós como uma confirmação que essa cidade é uma parábola aos jovens, uma parábola de restauração. Łódź é a terceira maior cidade da Polônia. No começo do século XX, ela era um centro importante da indústria têxtil, no qual habitavam 4 grandes culturas: polonesa, russa, alemã e judia. É este contexto que conheceriam São Maximiliano Kolbe e Irmã Faustina, a apóstola da misericórdia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Łódź viveria a tragédia da perseguição e exterminação dos judeus pela Alemanha nazista. Hoje, a cidade está em plena renovação, tanto no plano econômico quanto no cultural. Neste festival, a comunidade do Caminho Novo acolhe mais de 5.000 jovens de 40 países para uma semana de oração, de ensinamentos, de atividades esportivas e culturais
a fim de se reencontrar e reencontrar o Senhor. O festival quer abrir um caminho aos jovens para mergulharem na misericórdia e serem restaurados pelo amor. E para mim esse tema de Restore by Love é um tema que é muito próximo e é um tema que eu não sabia antes de eu vir para cá, para a Polônia, e acabou que eu acho que é uma prova da fidelidade de Deus realmente para mim. Ele foi trabalhando em mim de uma maneira muito amorosa realmente. Realmente foi uma restauração feita através do amor, porque foi uma restauração assim lenta, uma restauração que em nenhum momento foi violenta, não me forçou a nada, mas que foi me seduzindo, me cativando para chegar no ponto que eu estou agora. Quando eu era pequena, eu fui adotada. E para mim, tudo era normal. Eu sempre tive o amor dos meus pais. Mas durante este ano, eu descobri que havia uma grande ferida sobre isso, pois eu não podia acreditar no amor sem limites. Tinha aquela passagem bíblica que dizia que a mãe não é capaz de abandonar seus filhos. Uma mãe não vai jamais abandonar seus filhos. E para mim, era uma palavra um pouco complicada, pois a cada vez que eu a ouvia, eu dizia, sim, mas a minha mãe biológica me abandonou. E neste ano, vendo tudo que Deus havia preparado, a maneira pela qual Ele me guiou, como Ele abriu as portas, a maneira como fui construída, reconstruída, restaurada, eu pude realmente experimentar um amor que é gratuito, imenso, infinito. E este amor preencheu meu coração. Cerca de 30 jovens viveram um ano em Łódź para preparar o festival Paradise in the City. Cada um deles tem sua própria história de restauração pelo amor. Eles viveram e trabalharam em uma residência estudantil da comunidade do Caminho Novo, na rua Yahachá. Essa rua é próxima de onde foi o primeiro gueto judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma zona de 4 km², ocupado por 200 mil pessoas. Essa casa tem também uma história especial de restauração. Niedaleko stąd przebiegała a granica getta łódzkiego. Tutaj w tym budynku Bem perto daqui, passava a fronteira do gueto de Łódź. Aqui neste edifício eram tomadas todas as decisões sobre o gueto, assim como as decisões a respeito da exterminação dos judeus de Łódź durante a Segunda Guerra Mundial. Quando nós solicitamos o edifício, ficou bem claro para as autoridades locais que uma comunidade como a nossa faria muito bem a este lugar, neste bairro negligenciado, tão pobre, apesar de sua localização bem centralizada. Nós pudemos, notadamente, submeter este projeto em Łódź a uma organização alemã, que se chama RenovaBiz e que concordou em nos dar suporte para os trabalhos de reparação. Para mim, significa muito que a maior parte deste projeto tenha sido financiada através do dinheiro vindo da Alemanha, que nos ajuda a reconstruir este lugar, reconstruí-lo não só materialmente, mas também espiritualmente. Myślę, że największą łaską, jaką otrzymałam w tym roku, to jest takie wejście do... Eu acho que a maior das graças que recebi este ano foi a de entrar na Escola da Misericórdia. Eu aprendo o que é a misericórdia para comigo mesma e para com os outros. Eu sou do tipo que aspira à perfeição. E cada vez que esbarro em uma das minhas fraquezas, não é fácil para mim. No fundo, eu tenho dificuldade em crer que Deus me ama com um amor constante, independente do que eu faça. Eu passei todo este ano descobrindo e compreendendo este mistério, este amor misericordioso, o fato de sempre poder me voltar para Deus. Sou dislexo
e por isso tive muita dificuldade para aprender a ler e a escrever. Eu me sentia péssimo quando estava na escola. Eu não tinha nenhuma estima de mim mesmo. E nós tivemos a ocasião de fazer o curso de polonês. É bom lembrar que o polonês é uma língua bem complicada. E eu me senti novamente como quando estava na primeira série, nos bancos da escola. Eu senti ainda essa ferida. Eu sou péssimo. Não posso ser amado. Não tenho valor algum aos olhos dos outros. E através do que eu senti, o Senhor veio e nele pude colocar minha confiança, para que seja Ele quem me traga a força que necessito. Neste edifício, nesta casa, se encontra também uma grande capela para uma centena de pessoas. Para mim, particularmente, essa capela é um belo sinal da providência divina e agora é nosso principal lugar de oração. Eu posso vos dar um exemplo preciso de um lugar onde o Senhor veio me visitar durante este ano. Aconteceu que durante 2 semanas eu estava com fortes dores nas costas, e em particular na adoração, quando eu rezava. Por fim, eu já não conseguia me posicionar diante do Senhor, não podia fisicamente encontrar um bom modo de orar. E o Senhor veio durante uma adoração me trazer um texto. Estava no Evangelho em Lucas 13:11, que é o texto da mulher curvada que o Senhor quer endireitar, que Ele quer curar. E, de fato, eu me dei conta, com o tempo, que se endireitar não era somente se colocar de pé, não ter mais dor nas costas, mas se tratava de se posicionar face ao outro. Eu penso que este lugar pode ser também um lugar de oração, particularmente pela unidade e pela paz do mundo, especialmente nestes tempos que vivemos hoje. Este lugar, de uma maneira simbólica, interliga a história. A história ruim desta cidade com sua história boa, a nova história. Este lugar simboliza muito bem o tema Restored by Love. Vir aqui, para mim, é como uma dupla peregrinação. Uma peregrinação física, vir da Inglaterra até a Polônia, onde nunca tinha vindo, e uma peregrinação espiritual, vir a um festival que é, em sua maior parte, católico. Eu tenho uma convicção que cresceu em mim desde o ano passado. Enquanto cristãos, nós devemos ir na direção uns dos outros para que a unidade aconteça. Nós tivemos uma Eucaristia anglicana onde esperávamos algo entre 200 e 400 pessoas, mas 1.200 vieram, das quais muitas católicas, para descobrir como era. Foi extraordinário, uma verdadeira lição de humildade ver tantas pessoas virem a uma Eucaristia anglicana para partilharem juntas o que é possível. Nós abrimos nossa igreja, pois aqui em Łódź não há problema com o ecumenismo. A abertura aos outros cristãos que confessam Jesus Cristo é habitual e aqui nós encontramos com os outros para celebrarmos juntos. Mas na história de Łódź, das igrejas de Łódź, é a primeira vez que tivemos uma celebração anglicana. As palavras dos apresentadores presentes no festival, assim como as palavras do Papa em Cracóvia, tocaram o coração dos jovens. Elas nos ajudam a compreender de forma profunda o que significa ser restaurado pelo amor.
Em qualquer circunstância, toda pessoa deseja primeiramente compreender que ela serve para algo e que sua vida tem sentido, que ela é aceita e que ela é amada. Me parece que hoje, mais do que nunca, nós temos necessidade disso e que talvez seja ainda mais importante experimentar isso do que entender simplesmente. Eu entendi que por causa do pecado, por causa das falsas decisões, por causa das relações perdidas, nós morremos, perdemos a vida. Mas como retornar à vida? É somente quando experimentamos o amor que não é apenas a busca de si, quando nós somos aceitos pelos outros assim como nós realmente somos. Quando as pessoas nos fazem sentir o nosso próprio valor, mesmo na condição de pecadores e sendo fracos. É então que retornamos à vida. Quando nós somos perdoados, nós fomos libertados para ser aqueles que perdoam. Uma das coisas mais difíceis de fazer é acreditar que nós somos verdadeiramente amados por Deus. Particularmente para muitos jovens atualmente, quando eles estão nas trevas e olham para o interior deles mesmos, eles não amam aquilo que eles conseguem ver. Mas Deus ama aquilo que Ele vê e Ele vê bem melhor que eles. E é isso que nós devemos ser enquanto igreja, receptores da misericórdia, para que nós possamos transbordar a misericórdia nesse mundo sem piedade. Se você é fraco, se você fraqueja, olhe um pouco para o alto, onde está a mão estendida de Jesus que te diz: levanta-te, venha comigo. E se eu cair de novo? A mesma coisa. E se eu cair de novo? A mesma coisa. Mais uma vez, Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, quantas vezes? 70 vezes 7. O Papa Francisco escreveu que o nome de Deus é misericórdia. É muito importante porque o nome designa a identidade. Ele é misericórdia, misericórdia absoluta. Ele é o amor que não espera reciprocidade. Ele é o amor sem limites. Ele é o amor que não se cansa. É somente a experiência de um Deus como esse que conduz o homem a exercer a misericórdia. No coração do festival, durante a Via Sacra, Anna Maili, judia nascida na Alemanha, contou no palco principal sua história pessoal de restauração. Anna fugiu da Alemanha porque seu pai encontrou para ela um lugar no Kindertransport, um transporte para as crianças antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ela então chegou à Inglaterra e cresceu em uma família inglesa. Quando eu disse adeus aos meus pais, eu pensava que iria fazer uma viagem magnífica e eu fiquei assustada ao ver suas lágrimas. Nesse dia, em 1939, foi a última vez que eu vi os meus pais. Durante muitos anos, eu não sabia o que tinha acontecido com eles e não queria nem mesmo saber. Eu escondia minha dor, porque para mim essa situação era muito difícil de ser encarada. Por volta dos meus 20 anos, eu tomei consciência que no fundo de mim havia muitas trevas, amargura e ódio. Eu estava triste por aquilo que havia em mim. Meu coração estava endurecido. E vocês não sabem que quando nós fechamos o nosso coração, fica muito difícil de amar. Me incomodava o fato de eu ser uma pessoa tão fria e incapaz de amar.
No processo de restauração, há um passo importante, que é o perdão. Há uma decisão de dizer: eu renuncio ao meu direito de vingança, ao meu direito à reparação, e eu entro nesse caminho que o Pai me ensina, um caminho de misericórdia. Mas eu não posso perdoar sem que eu mesma seja perdoada. Somente quando eu acolho profundamente esse amor misericordioso do Pai por mim, que sou também pecadora. In my despair, I heard the words of a preacher. No meu desespero, eu entendi as palavras de um pregador. Jesus foi morto na cruz pela minha raiva, minha amargura e meu ódio. And at that moment, I took to heart the invitation. Nesse momento, eu respondi ao convite de colocar os meus pecados e minhas dores na cruz. Todas as minhas feridas, meus pecados mais sérios. Uma aliança íntima tomou lugar. Isso foi o começo do meu caminho de cura interior, de perdão. Eu experimentei a misericórdia de Deus por mim e a força da libertação das consequências do meu passado. Talvez vocês se perguntem o que aconteceu com os meus pais depois da minha partida em 1939 e o que Łódź tem a ver com a minha história. They were taken from Cologne or Köln. Eles foram presos em Colônia e foram deportados para um gueto de Łódź. Aqui, eles passaram o inverno de 1941. Antes de serem enviados de trem a Chełmno. Hoje é a primeira vez que eu visito o endereço onde eles foram exterminados. Perdoar não é necessariamente se reconciliar, porque existem coisas que são irreconciliáveis. Mas apesar disso, pela graça, eu posso entrar nesse caminho de perdão. E pela graça, com o tempo, eu posso chegar a perdoar completamente. O que quer dizer ser capaz de abençoar aquele que me fez mal, querer o bem a ele. O primeiro bem que eu posso querer para essa pessoa é que ele mesmo seja restaurado pelo amor. Ser restaurado pelo amor de Deus é algo que Ele quer nos dar gratuitamente. Ele ama dar aos seus filhos essa restauração para que nós possamos ter mais vida, mais força, mais paz e mais alegria do que nunca. Isso é algo que devemos acolher. Eu sinto que a misericórdia de Deus é como se Deus abrisse os braços e me desse um abraço.
Ele me pega nos braços, um pouco como uma mãe que pega o seu filho nos braços. Para mim, ser restaurado pelo amor é saber que mesmo nos meus erros mais graves, eu sou recuperado pelas mãos do Cristo. E para mim, restaurado pelo amor é a realidade de uma comunidade cristã que ama, mesmo quando nós não somos pessoas amáveis. Ser recuperado pelo amor, nada é mais belo que isso. Ir pelas estradas, seguindo a loucura de nosso Deus, que nos ensina a encontrá-lo, naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que está nu, no enfermo, no amigo que está errado, no preso, no refugiado e no imigrante, no vizinho que está solitário. O amor de Deus nos convida a carregar a boa nova, fazendo da nossa própria vida um dom a Ele e aos outros. Isso significa ser corajoso. Isso significa ser livre. Primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter nos enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado Deus, mas ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho para expiar nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Senhor, nós te pedimos por todas as pessoas que precisam ser restauradas nas suas histórias. Ajude-as a abrir seus corações e venha com o seu amor restaurar suas vidas para que possam receber a tua misericórdia. Nós rezamos por todos os jovens, para que eles encontrem um modo de viver contigo em suas vidas cotidianas. Encha a vida deles da tua presença. Senhor, nos conceda um coração misericordioso para os outros e para encarnar as bem-aventuranças em nossas vidas.